Olá, pessoal! Então, a aula de hoje vai ser sobre fungos, né? E aí, talvez vocês me perguntem por que nós iremos estudar fungos se nós estamos dentro de um conteúdo de micro-organismos e fungos a gente visualiza a olho nu. A questão é que os fungos, eles têm uma forma de se reproduzir que a gente não consegue visualizar. E eles estão, os esporos, né, por todos os locais. Bem como a gente também tem algumas espécies de fungos que são, sim, microscópicos. E que são aqueles que fazem as doenças, né, fúngicas no ser humano e em vários outros seres vivos. Por isso que nós iremos entender um pouco quem são os fungos, como é que eles se reproduzem, quais as importâncias que eles têm, né? Que não é só uma importância relacionada com doenças, também eles têm toda uma importância ecológica, eles têm uma importância econômica. Então a gente vai estudar um pouco desse grupo para vocês conseguirem então compreender quem eles são. Então, para introduzir os fungos, eu quero mostrar um videozinho para vocês sobre a grande biodiversidade, dos fungos. Então, vocês conseguem ver neste vídeo que está acelerado várias espécies diferentes de fungos, né? Algumas nojentas, algumas até bonitas, mas só para vocês terem uma noção, né, da quantidade de espécies diferentes que a gente tem. Vou colocar aqui para vocês. Então, nesse vídeo a gente consegue visualizar muitas espécies, né? Bem como os diferentes lugares em que elas estão inseridas, né? Bom, enfim, era só para introduzir, e aí agora nos próximos slides a gente começa a falar então sobre as características deles. Então, pessoal, os fungos, eles estão inseridos dentro do reino Fungi. Ele é um grupo específico somente para as espécies de fungos, e eu saliento isso pelo fato de que durante muitos anos eles foram colocados juntos com as plantas. Então, geralmente, por eles estarem associados junto com as plantas, no mesmo ambiente que as plantas, as pessoas acreditavam que eles eram plantas também. A questão é que eles não desempenham uma das principais funções das plantas, que é o fato de elas fazerem fotossíntese. Então, para quem não lembra, fotossíntese é o processo que as plantas fazem para obter a sua energia. Então, elas conseguem obter os nutrientes e a água das raízes, elas conseguem, através de mecanismos que têm nas suas folhas, absorver a luz solar proveniente do Sol e o CO2, que é um gás que está na nossa atmosfera, e aí elas transformam todos esses produtos, né, através de um processo metabólico, na energia delas, no alimento delas, que é a glicose, certo? E elas fazem isso juntamente com algumas espécies de bactérias e as algas, tá? Então, estudando mais aprofundadamente os fungos, percebeu-se que eles não fazem fotossíntese.
né? Eles têm outros mecanismos de obter a sua energia. Então, os fungos eles foram retirados do reino Plantae, né, e colocados dentro do reino Fungi. Aqui eu tenho algumas imagens para vocês, ó. A gente tem algumas imagens de fungos que causam bolores, alguns que estão associados com a nossa alimentação, como na produção ali do queijo. A gente tem aqueles que são as leveduras, que é essa imagem aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui para vocês, ó. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ela é microscópica, tá? Ela foi tirada no microscópio. E é isso que a gente vai começar a perceber quem são quem, né? Quais as características mais gerais de todos eles, certo? Então, pessoal, as características gerais dos fungos é que eles têm uma célula eucariótica, ou seja, eles são seres vivos mais complexos, né? Fazendo parte desta célula, a gente tem uma parede celular, que a gente diz que tem quitina na constituição dessa parede celular. Não se esqueçam que nós temos a célula, envolto a célula a gente tem uma membrana plasmática e a gente ainda, né, para dar mais proteção ainda para essa célula fúngica, a gente tem então uma parede celular que vai fazer então esses seres serem rígidos, terem uma resistência, já que eles estão inseridos dentro de um ambiente que necessita, então, desse plus a mais nessas células, tá? Eles são heterotróficos, no slide anterior eu já expliquei isso. Não se esqueçam que heterotrófico é o fato deles precisarem de uma fonte externa de energia. No caso aqui, eles não se alimentam de outros seres vivos. Na verdade, eles se alimentam, mas não da mesma forma que nós animais, né? Eles têm todo um mecanismo diferenciado. Posso citar um mais comum deles, que é o processo de decomposição, que aí a partir desse processo de decomposição eles conseguem obter os seus nutrientes, tá? Por isso que eles são heterotróficos, porque eles não fazem fotossíntese. E eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Pluricelulares é aqueles que está mais dentro do contexto que vocês conhecem, provavelmente vocês já devem ter comido, vocês já ouviram falar, vocês viram, porque eles estão inseridos em diversos ambientes que nós estamos. Eles não estão só dentro do mato, lá dentro da mata, eles estão em todos os ambientes. Então, por isso a gente acaba conhecendo. E a gente tem algumas espécies unicelulares. Esses daqui da imagem que está mostrando para vocês é uma imagem de uma levedura, tá? É a mesma imagem do slide anterior, tá? As leveduras, elas são muito encontradas no solo, no ar, na água, né? Pode ser inclusive em ambiente marinho, e eles estão mais associados com uma questão de decomposição da matéria orgânica, certo? Tanto em animais quanto em vegetais, certo? Eles têm uma importância econômica bem grande, afinal, eles estão fazendo parte do processo de fermentação. Então, por exemplo, para a produção de cerveja, para a produção de alguns pães, né, eles são utilizados, então, para fazer a fermentação, né. Eles também estão associados com uma questão patogênica, né? Existem algumas leveduras altamente patógenas, né? Que suprem o sistema imune, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar na candidíase, bem comum, né? Nas mulheres, né? E algumas infecções até nas nossas mucosas, né? Isso são causadas devido, então, ao fungo da candidíase. E tem algumas espécies de fungos que estão associados com pneumonia, certo?
principalmente os portadores de HIV, que são mais suscetíveis, né, por causa de uma imunologia baixa, à entrada, então, desses patógenos. Outra doença que tem é a meningite. A meningite, que na verdade é uma inflamação que ocorre nas meninges, elas podem ser causadas por bactérias, que é o mais comum e o mais grave. Ela pode ser causada por vírus e também por fungos, né? Então existe a meningite fúngica. Não são tão comuns quanto as das bactérias, mas é só para vocês terem uma noção de que as leveduras, esse exemplo aqui de fungos unicelulares, estão associados então com este tipo de doença, que a gente vai ver um pouco melhor nos próximos slides. Cada fungo ele tem uma característica de organização, tá? Então, de uma forma geral, né, estudando essas características mais morfológicas que diferenciam eles dos demais seres vivos, é pelo fato do corpo deles serem constituídos por dois componentes, tá? Que é o corpo de frutificação, que é o responsável, então, por fazer o processo de reprodução dos fungos, porque é nestes locais que vão estar inseridos os esporos. Então, para quem não sabe, os esporos é como se fossem, tipo, a sementinha do fungo, tá? E o micélio, ele é constituído, então, por uma trama de várias hifas, tá? Então, na verdade, uma hifa constitui o que a gente conhece como micélio, que vocês estão vendo, então, ali representado na imagem, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um micélio vegetativo, que é aquele micélio que vai ser responsável, então, para o crescimento do fungo, né? Então, as várias hifas ó, vão se juntando e formando um micélio que vai constituindo o crescimento deste fungo. Esta estrutura aqui que eu estou sublinhando, então, é o corpo de frutificação, e mais precisamente nesses micélios aqui, ó, que a gente chama de micélios reprodutores, nós vamos ter as estruturas que vão produzir os esporos. Então, esses esporos eles vão ficar guardadinhos ali, e aí em determinadas épocas esses esporos eles se desprendem e ficam soltos, né, no ambiente. E aí eles dispersos no ambiente, à medida em que eles caem, né, geralmente em matéria orgânica, eles vão então criar um novo micélio vegetativo e assim consequentemente fazer o processo que eu acabei de falar para vocês, né? Obviamente que para essas hifas microscópicas gerarem um micélio vegetativa, é muito importante que elas penetrem matéria orgânica, né? Porque a matéria orgânica é que vai dar as substâncias necessárias para esse micélio vegetativo ele conseguir então se desenvolver. E esse micélio vegetativo ele pode chegar a quilômetros de distância, principalmente quando ele estiver associado com algumas raízes de plantas. E aí ele cresce, né, junto com uma raiz de planta, e depois eu vou dar um exemplo para vocês. Então, isso aqui é só para vocês compreenderem como é que eles são organizados. Isso não é generalizando todos os fungos, porque cada fungo tem uma organização diferente, tá? Quais são, então, as condições para os fungos se desenvolverem? Seria ambientes úmidos, que tenha pouca iluminação e uma grande disponibilidade de matéria orgânica morta. Então, por isso que geralmente dentro de matas, né, dentro de florestas, a gente tende a encontrar muitos fungos, porque dentro desses locais, dentro, por exemplo, de uma floresta, o sol ele entra, mas de uma forma
bem menor, porque as copas das árvores acabam não deixando a luminosidade entrar. Então, acaba sendo um ambiente mais úmido, justamente por não termos essa luminosidade gerada pelo sol, né? Se é um ambiente que tem pouca luz solar, né, vai ter uma grande disponibilidade também de matéria orgânica. Matéria orgânica morta, para quem não sabe, é restos de plantas que caíram das árvores, né, que estão mortas, restos de animais, certo? É o local propício para esses fungos eles se desenvolverem, né, e assim conseguir se reproduzir e se proliferar em grande quantidade que geralmente a gente encontra, né? Ah, mas Sora, lá num campo de futebol, no olho do sol, às vezes eu vejo tem muitos fungos, né? Talvez vocês me questionem isso. Provavelmente neste ambiente, né, onde eles cresceram, pode ter uma ação muito grande do sol, né? O sol pode bater direto, mas em contrapartida tem uma grande disponibilidade de matéria orgânica, né? E aí por isso ele acaba, né, mesmo tendo muito sol, acaba conseguindo se desenvolver, certo? Então, na verdade, o local mais propício é que tem esses três aqui que eu acabei de citar. Mas às vezes só o fato daquele local ter muita disponibilidade de matéria orgânica, independente de ter pouca umidade ou pouca luminosidade, o fungo vai sim conseguir se desenvolver. E como eu disse lá no slide anterior, basta os esporos que estão presentes no ambiente, em qualquer local, estarem, né, nesse ambiente, eles terem, por exemplo, uma disponibilidade muito grande de matéria orgânica que ele vai se desenvolver. Por isso que eles estão inseridos em diversos locais e não só num determinado, não só dentro de uma mata. Eles estão em vários locais. Por isso que a gente consegue ter a proliferação de fungos, por exemplo, dentro da nossa geladeira, né? Vocês já vão entender como que isso acontece. Se classifica os fungos muito de acordo com o modo de vida deles, né? Então, eles podem ser saprófagos, eles podem ser parasitas e eles podem ser simbiontes. Então, agora na aula a gente vai ver o que é cada um deles e dar exemplos, né, da importância que eles têm dentro então, desse modo de vida que eles possuem. Então, os fungos saprófagos, né, eles são aqueles que a gente conhece como os decompositores de matéria morta. Eu costumo dizer que uma das principais características da grande maioria dos fungos é o papel que eles têm de recicladores do meio ambiente. Então, eles reciclam toda a matéria orgânica morta, né, em prol da sua reprodução e, consequentemente, eles ajudam o meio ambiente, então, a fazer com que toda essa matéria orgânica que está ali morta, através do processo de decomposição, saia daquele determinado local, né? Então, eles servem então como os lixeiros, né, do nosso meio ambiente, porque eles fazem então essa reciclagem dessa matéria orgânica, tá? Então, por que eles fazem isso? Porque eles se alimentam da matéria orgânica, né? Então, o processo de decomposição é a forma que eles têm de obter a energia deles, certo? Então, como é que eles fazem isso? Eles liberam umas enzimas, né? E aí essas enzimas elas são capazes de como é que a gente fala, de hidrolisar as moléculas orgânicas daquele organismo que está sofrendo o processo de decomposição, e aí, consequentemente, ele começa a liberar, né, moléculas, né, solúveis que são absorvidas, então, por osmose por esse grupo de saprófitos, tá? Então, é um processo, talvez eu tenha falado grego agora para vocês, mas ele é um processo de fato bem complexo, né?
falando assim a curto modo, assim, ele libera uma substância naquela matéria orgânica e aí a matéria orgânica vai começar a se decompor. Só que a matéria orgânica, que seria restos de animais, restos de plantas, ela tinha na sua composição nutrientes. E esses nutrientes, a partir dessas enzimas que são lançadas pelos fungos, começam a sair daquela matéria. E aí, à medida em que esses nutrientes vão saindo, o fungo automaticamente vai se alimentando, vai absorvendo, tá? Então eu tentei agora falar de uma forma mais simples, né, para vocês compreenderem então como é que é esse processo de decomposição que é tão importante para o meio ambiente, né, gente? Esse processo de decomposição do substrato, ela favorece todo um aproveitamento de substâncias por outros organismos, né? Fora que favorece a fertilização do solo, certo? Então, eles têm muita importância nesse sentido, tá? Só uma observação agora mais relacionada com uma curiosidade, tá? Tem muitas bactérias que atuam de forma iguais a de organismos saprófitos, que são os fungos, né? Então, muitas bactérias conseguem fazer esse processo de decomposição. Aliás, muitas atuam junto com alguns fungos nesse processo de decomposição, tá? Enfim, fungos saprófagos, então, são os decompositores, que decompõem a matéria orgânica morta a fim de fazer a sua nutrição, a sua busca de energia e assim, consequentemente, ajudam o ambiente, né, nesse processo de reciclagem da matéria orgânica. Então, aqui a gente vai ver um modo de vida dos fungos, que é os fungos parasitas, tá? Parasita, lembre-se, são seres vivos que invadem outros seres vivos e acabam vivendo à custa desses outros organismos e, consequentemente, fazendo assim com que esses seres vivos que estão sendo invadidos sejam prejudicados, né? Prejudicados porque eles vão desenvolver algumas determinadas doenças. Os fungos parasitas, eles não atacam somente os seres humanos, tá? Através, então, das micoses, que é um nome genérico, né, para caracterizar as diversas doenças que a gente tem, que são causadas por fungos. Mas aqui eu mostrei uma imagem de uma planta que está sendo atacada por um fungo, né, que é a doença da ferrugem, que dá em algumas plantas, para demonstrar para vocês que não é só nos seres humanos. A gente tem diversos animais que são causados, que têm as doenças causadas por fungos, bem como diversas plantas também, tá? E por que isso, tá? Porque os fungos, eles são causadores de doenças que buscam lugares mais quentes e úmidos do corpo humano para se abrigar, tá? Então, geralmente, os fungos, eles se instalam na pele, geralmente eles podem estar no couro cabeludo, nas unhas, tá? Então, os fungos, eles estão presentes nos mais diversos ambientes, tá? E a transmissão dessa doença é causada por fungos que podem ocorrer de diversos modos, tá? Então, por exemplo, a gente andar descalço, a gente usar roupas úmidas durante um bom, tipo assim, a gente vai na piscina tomar um banho de piscina e fica durante muito tempo com uma roupa úmida no corpo, né? O fato da gente utilizar roupas, meias, calçados de material sintético, porque isso dá uma umidade e favorece, né? Utilizar chuveiros em lugares públicos, lavar os pés, piscinas, utilizar saunas, né? O fato de compartilhar, como é que é o nome daquilo? Alicate de cutícula, a tesoura, a lixa, muito comum as mulheres terem
fungos nas mãos, né, por estarem indo talvez em locais que não tem uma higiene adequada, então com esses alicates. O fato, por exemplo, da gente tomar banho no inverno, assim, pensa, a gente toma banho, mal enxuga os pés, né, e já coloca um calçado fechado. Aí o que vai acontecer? Os dedos ficam tudo úmido, bem propício para um fungo se instalar ali. Na virilha, embaixo das mamas. Então, os locais onde a gente tem uma maior concentração de umidade são os mais propícios, então, da gente ter então, a transmissão dos fungos. E por que isso? Porque esses esporos que eu falei nos slides anteriores para vocês, que são microscópicos, a gente não consegue visualizar, eles estão no ambiente. Então, a gente pode, por exemplo, ter andado em locais que tinha muito desses esporos e trazer para dentro da nossa casa. Então, os esporos, os fungos que vão ser os que vão gerar novos fungos, eles estão em todos os ambientes, né? Então, aqui eu coloquei na foto uma micose que causa nos pés, que é as frieiras, né? Quem nunca teve uma frieira na vida que atire a primeira pedra, né? Frieira, principalmente quando a gente é pequeno, né? Que a gente tem preguiça de se secar. O que acontece? Pensa, fui dar uma volta na rua, né? E no meu calçado tem um monte de esporos de fungos, tá? Que eu não consigo perceber, não consigo visualizar. Tomei um banho, sequei que nem a minha cara e botei uma meia e botei o tênis. Fui dar uma volta, né? Horas depois ou no outro dia, começa a dar uma coceira insuportável, que a gente tem vontade de arrancar o pé fora. O que aconteceu? O fungo se instalou. Tem pouca luminosidade, tá bem úmido e nosso pé é a matéria orgânica ideal para ele se instalar então e se reproduzir. Então, só para vocês terem uma noção, assim, né, que os esporos dos fungos, eles podem ser inalados, né, e causar irritação no nosso sistema respiratório. Então, muitas das nossas alergias, às vezes as rinites, as bronquites, elas podem estar associadas, então, com a inalação desses esporos. E a prevenção mais ideal, né, para as diversas doenças causadas por fungos é ter, né, um cuidado, então, para esses locais do nosso corpo que tem uma maior concentração de umidade, né, cuidar bem a utilização das roupas íntimas, né, geralmente as de tecido de algodão que não retém a umidade são as melhores opções, né, evitar de ficar com roupas molhadas durante muito tempo, usar o seu próprio material de manicure ou ir em locais que tu tem certeza que eles fazem, né, uma limpeza adequada, né, dos alicates. A doença fúngica, ela é muito fácil de ser tratada porque existem os antimicóticos ou os antifúngicos. Eu falei que ela é muito fácil de ser tratada, mas depende, né? O que eu quis dizer, na verdade, é que as doenças fúngicas, na sua grande maioria, têm cura, né? Apesar de algumas serem bem graves, elas têm cura, mas às vezes é um processo demorado de cura, tá? Por isso que tem que ser tratado com remédios, né? Dependendo, né? Da doença e ter todo esse cuidado para aqueles esporos que geralmente já estão instalados naquele local que está causando a micose, seja de fato morto e assim, consequentemente, ele não passe para outros determinados locais, tá? Eu vou trabalhar com vocês algumas doenças agora nos próximos slides para vocês terem uma noção que a gente não tem só as frieiras, a gente tem outras doenças também causadas por fungos. Então, vamos dar uma olhadinha.
Aqui, ó, pessoal, eu tenho a candidíase, tá? Ela é causada por um fungo, né, do gênero Cândida, né? E ele é caracterizado pelo aparecimento de pequenas bolinhas brancas que formam algumas placas. Vocês conseguem ver aqui na imagem, ó. Muito comum próximo à língua, tá? Que é o que a gente, nas crianças, a gente chama de sapinho. Então, às vezes, as crianças têm essas plaquinhas na boca e a forma com que a gente chama é sapinho. Então, sapinho, que pode dar em adultos, mas é mais comum em crianças, é então a cândida. Outro local também que é muito comum da cândida se proliferar é na região vaginal, né? Aí dá uma coceira, uma sensação de ardência, né? E geralmente está associado com alguma secreção de corrimento e de cor esbranquiçada. E esse é um exemplo, por exemplo, de esse é um exemplo bem comum de a gente utilizar roupas íntimas, né, que não absorvem a umidade, né? O fungo em si, ele já faz parte do organismo da mulher, então ele já faz parte dos micro-organismos que habitam ali aquele canal vaginal. Só que o que acontece é que alguns desequilíbrios no nosso organismo que faz com que a nossa imunidade ela baixe, faz então com que esse fungo que está habitando ali aquela região, muitas vezes sem causar malefícios algum, né, faz então com que ele comece a causar os sintomas aqueles que eu falei para vocês de coceira, de corrimentos e tudo mais, né? Então, o mais ideal, assim, é a gente sempre ter em equilíbrio o nosso sistema imune, porque eu já tinha citado isso na aula de bactérias, né? A gente não tem só as bactérias fazendo parte de micro-organismos que habitam o nosso corpo. A gente tem, por exemplo, um fungo, mas esse fungo, gente, ele vive ali de boas, ele não está fazendo mal. Mas o que acontece é que a baixa imunidade, aí pode ser por diversos fatores que baixa essa imunidade, vai fazer então com que ele comece a se reproduzir e assim, consequentemente, desenvolver então a doença que a gente chama de candidíase, tá? Mas assim, fazendo um parênteses, eu acabei de dizer que a candidíase vaginal, que é causada pelo fungo, então, Candida albicans, ele já está em pequena quantidade no organismo da mulher. Mas quando eu falo de outros locais, como a pele, como a unha, como a garganta, como a boca, que tem este fungo, aí ele foi adquirido de outras formas e não que ele esteja já presente no nosso organismo, tá? E a outra forma de ser adquirido ele é pelo fato, então, de a gente, né, contrair, então, esses esporos e assim ele se desenvolver nessas regiões que eu acabei de citar. O exemplo do bebê é isso, o bebê ele não tem na sua microbiota, ele desenvolveu isso, geralmente é por a gente dar beijinho no bebê, pra gente ficar, né, tocando no rostinho dele, e isso pode fazer com que a gente leve, né, então esses esporos até eles e assim acabe se desenvolvendo. Essa daqui eu acabei de dizer, né, lá no outro slide, que é a frieira, né, mais conhecida como pé de atleta, né, porque é as primeiras formas de estudos que teve da frieira é porque começou a ver que vários atletas, né, começaram a ter infecção desse fungo e aí eles acabaram dando o nome popular de pé de atleta, né? Mas na verdade é uma frieira causada por um fungo que se chama Trichophyton, né? Muito comum que aconteça na pele, né?
pode causar algumas bolinhas que às vezes a gente nem consegue perceber de tão pequenininhas que elas são. E aí quando elas explodem, essas bolinhas, elas causam então as rachaduras, né? E é por isso que os pés ficam que nem na imagem aí. E aí isso faz com que dê muita coceira nessa região. Só que o ruim de coçar é que tu no coçar acaba transmitindo então esses esporos para outros locais. Então o ideal é tu colocar um remédio específico para isso e aguentar no osso, né? Não coçar, porque se coçar tu pode levar esses esporos para outros locais do teu corpo, né? E assim desenvolver em outros locais a frieira. Aqui a gente chegou nos fungos tóxicos, tá? Quem nunca ouviu falar no chá de cogumelo? Pois então, né? Chá de cogumelo é feito por várias espécies, assim, né? Mas uma delas é a Amanita muscaria, ó. Essa imagem aqui é dessa espécie que vocês devem conhecer como cogumelo do Mario Bros, né? Gente, é o seguinte, ó, os fungos eles são venenosos. Algumas espécies de fungos são venenosas. Geralmente essas espécies elas não são encontradas assim no nosso ambiente do dia a dia. Elas estão mais associadas com florestas, né, à margem de estradas. Por isso que o interessante é justamente por vocês não conhecerem, é não tocar, porque quando um animal é venenoso, como uma planta é venenosa, quando um fungo é venenoso e tu toca, tu pode te contaminar, né? Então, nós temos diversas espécies de fungos que são venenosos, né? Que são tóxicos, né? E podem causar diversos problemas, né? Esse exemplo que eu tô dando para vocês da Amanita muscaria, ele pode ser ingerido através de chás, né? Muita gente utiliza para chá ou outras formas de ingerir ele, e ele pode provocar danos seríssimos, né, no nosso sistema nervoso, né? Então, dependendo da quantidade que a pessoa consome em excesso, pode fazer com que ela tenha uma intoxicação e isso consequentemente pode levar ela à morte, tá? A gente também tem alguns cogumelos que são classificados como alucinógenos, né? Então, várias tribos indígenas, tem alguns grupos místicos, em alguns rituais que fazem, acabam utilizando esses cogumelos porque dá um barato, assim, né? Ele te causa, como ele vai para o teu sistema nervoso, ele vai causar alucinações, né? A questão é que eles são prejudiciais à saúde humana, né? Então ele vai te causar uma alucinação, ele vai te causar um delírio, justamente porque está afetando o sistema nervoso, mas ele pode fazer com que tu venha a óbito, né? Dependendo da quantidade que tu ingere, né? É muito importante que as pessoas não façam a ingestão desses fungos quando se encontra no ambiente natural sem ter o conhecimento daquela determinada espécie. Então, geralmente, as tribos indígenas e nesses locais de rituais, eles fazem, não aconselho e não acho certo, mas eles fazem também porque eles conhecem aquelas propriedades, né? Então, eles acabam se sentindo seguros para fazer o consumo. Mas ele é algo que é proibido vender em feiras, armazéns e até outros locais, justamente porque não é todo mundo que sabe, então, como ingerir eles sem causar malefícios. Então, o ideal é não fazer uso, né? E quando vê, né, aí a gente não pode classificar todos, né? Olhar, né? Alguns são muito bonitos, dá vontade de tocar para ver do que é composto, mas não se esqueçam que muitos podem ser então venenosos, que vai causar uma toxicidade, e isso não é bacana, então a gente tem então esse toque mais, porque isso pode fazer, dependendo, causar uma intoxicação bem grave.
O outro modo de vida dos fungos é os fungos simbiontes, tá? É o processo de simbiose que a gente chama. É quando um fungo ele se associa, a simbiose é quando um organismo se associa a outro organismo e eles trazem benefício para ambos. Os dois saem beneficiados dessa relação. E com os fungos, eles acontecem dessa mesma forma. Então, tipo assim, quando os fungos, algumas espécies, não todas, se associam com algumas raízes de plantas, a gente tem uma associação que a gente chama de micorrizas, tá? Essas micorrizas, elas são muito importantes não só para os fungos quanto para as raízes, tá? Então tem muitos estudos que comprovam que a colonização das raízes por esses fungos, eles aumentam consideravelmente a produtividade das plantas, né? Por quê? Existem alguns solos que têm baixa fertilidade, ou seja, a planta teoricamente ia ter dificuldades de se desenvolver ali. Mas o fungo ele vai fazer com que a planta consiga absorver esses nutrientes, que geralmente é o fósforo, né, o zinco, cobre, né? Então, esses nutrientes são essenciais para o crescimento da planta. E aí, graças à presença do fungo ali, as plantas conseguem absorver. E em contrapartida, o fungo ele se alimenta dos nutrientes que vêm das plantas, sem causar malefícios, tá, gente? E eu digo isso porque vocês vão ver um vídeo onde vocês vão ver que existem algumas espécies parasitas, aí não são simbiontes, são parasitas, que se associam com algumas raízes de plantas e aí acabam levando ela à morte, tá? Então, para fazer com que haja essa associação chamada de micorrizas, os fungos que se associam às raízes das plantas são aqueles fungos simbiontes e não parasitas, tá? Então, o fungo consegue proporcionar às plantas, então, a obtenção de alguns nutrientes para ela conseguir fazer a produção da sua energia e, consequentemente, a liberação de alguns nutrientes da planta faz com que ele consiga, então, se alimentar. Então, existe uma troca mútua. A outra associação que a gente conhece são os líquens, tá? Que é uma associação que os fungos fazem com algas. Então, a gente tem essa daqui que é talvez a mais comum que vocês conhecem, que é o que a gente encontra em diversas árvores das cidades, dos locais onde a gente frequenta. E esta imagem aqui, ó, é de um líquen rosinha, que é mais comum a gente encontrar em locais de ambiente mais úmido, que geralmente é dentro de matas. Qual é a diferença de um e de outro? Na verdade, é uma associação onde os dois estão ali de uma relação de benefício, mas esse rosinha, ele consegue ser um bioindicador de que o ar é puro, porque esta associação ela só ocorre na presença de um ar que não tenha grandes poluentes. Por quê? Porque vários gases tóxicos, né, eles não permitem o crescimento desses fungos e dessas algas e assim, consequentemente, não acontece, né, esta associação. Então, os fungos simbiontes, denominados então como uma associação de líquens, ele é muito importante para a gente entender e compreender a poluição atmosférica que encontra-se em alguns determinados locais. Então, dificilmente vocês vão ver um líquens desse no meio da RE 040. Tá? Dificilmente vocês vão encontrar pelo simples fato de que ali tem muitos carros passando, liberando muitos gases tóxicos e fazendo assim com que esses líquens não consigam se desenvolver. Esse outro aqui mais verdinho, ele já é mais comum e ele tem uma resistência maior a esses gases poluentes, por isso que a gente consegue visualizar eles em maiores
em locais mais do nosso dia a dia, certo? Então isso aqui é só para a caráter de informação, né? Mostrar para vocês então as outras formas de vida então que os fungos têm. Então, a partir de tudo que eu falei, né, dessas diferentes formas que os fungos têm de vida, a gente já começa a compreender a importância que eles têm, né? Então, eles têm uma importância ecológica, principalmente no sentido do que eu acabei de dizer para vocês dos fungos simbiontes, então dessas associações que causam benefícios não só para os fungos, mas para outros seres vivos, né? O simples fato também de eles serem os maiores recicladores do nosso ambiente pelo processo de decomposição faz com que eles tenham uma importância ecológica gigantesca. Importância econômica, porque eles estão associados na produção de diversas bebidas, de diversos alimentos que são muito importantes dentro da nossa alimentação. E nós temos uma importância na saúde humana, afinal vocês viram diversos fungos que são parasitas e aí acabam causando várias patologias em seres humanos, né? São tóxicos, são venenosos. Então, a importância que eles têm dentro do meio ambiente é gigantesca. E eu vou mostrar essa importância através, já mostrei um pouco, né? E vocês vão ver um vídeo que eu disponibilizei, um link para vocês acessar, que vocês tenham uma noção, assim, através de uma reportagem que teve do Fantástico. 13 minutos de vídeo. É uma reportagem que eles focaram só em diversas espécies de fungos e lá vocês conseguem visualizar então essas três importâncias que a gente já citou aqui, mas lá vocês conseguem ver, né, através de imagens que eles fazem, que é muito, muito legal. É um vídeo bem interessante que vale a pena assistir, que vocês terão que assistir então para fazer a atividade que eu vou disponibilizar para vocês, certo? E só para encerrar a aula, todo mundo aqui sabe que quando nós temos uma doença causada por bactérias, um dos principais remédios que a gente toma para se curar é os antibióticos, né? E o primeiro antibiótico a ter sido feito é a penicilina, tá? Que foi descoberta por este senhor que tem na imagem aqui, o Alexander Fleming, né? O Fleming mais comum de se falar. Ele estudava as bactérias. Então ele pegava esses potinhos aqui e ele fazia colônias de bactérias para compreender, né, como que essas bactérias elas se desenvolviam, né? Ele tinha uma questão de descobrir maneiras de curar feridas infectadas por bactérias. Então ele estudava as bactérias para tentar entender e achar uma solução para isso, né? E aí o que acontece? Ele relatou nos seus estudos que ele saiu de férias e ele deixou esses potinhos, que aqui estão todos abertos, mas geralmente eles ficam fechados. Ele relatou que os potes estavam fechados, mas não estavam bem fechados. E por isso acabou sendo infectados por esporos de fungos. E aí, quando ele chegou, ele percebeu que na volta dos fungos não cresciam bactérias. E aí ele largou um pouco os estudos das bactérias de lado, que ele já compreendia bastante, foi estudar o fungo. O que o fungo tinha que fazia com que as bactérias não se desenvolvessem? E aí ele viu que os fungos liberavam uma enzima que inibia o crescimento das bactérias. E aí ele começou a estudar essa substância gerada pelo fungo, e aí a partir disso ele descobriu o primeiro antibiótico, que é a penicilina. E é penicilina pelo fato de que o fungo é Penicillium, alguma coisa que eu não me lembro,
tá? Mas no vídeo vocês vão ver. Então, a partir dessa descoberta, né, a gente começou a ter os primeiros antibióticos. Hoje nós temos muitos antibióticos, né, cada um feito de uma forma diferente, nem todos à base, então, né, da mesma base que foi descoberta a penicilina, mas só para vocês terem uma noção, assim, da importância do estudo dos fungos, né, relacionado, então, com alguns medicamentos, tá? Então, no próximo slide, a gente tem o link do vídeo para vocês. Vocês clicam neste link, ok? E vocês, eu vou disponibilizar também no PDF, e vocês vão fazer, então, atividade relacionada, então, com este vídeo. Certo, pessoal? Então, aqui é o link, tá? É só clicar em cima. Se vocês não conseguirem, este link vai estar disponibilizado lá no PDF. Vocês olhem, é importante, faz parte do contexto da aula para melhor compreensão e aprofundamento dos fungos. E aí também para vocês entenderem um pouco mais, visualizando através dos vídeos e das imagens que eles mostram, o que vocês aprenderam aqui, tá? Então, a aula de fungos é isso. Óbvio que os fungos eles são muito mais complexos do que eu acabei de falar. Existem toda uma classificação que eu não vou abordar com vocês, dos 4 grupos que existem, porque o intuito é vocês entenderem de uma forma geral quem são os fungos, como é que eles se reproduzem, para vocês conseguirem aplicar isso, então, na forma com que eles chegam na gente e assim, consequentemente, causam algumas determinadas doenças, certo? Apesar de que a gente não pode associar só com algo negativo, porque vocês vão ver que eles têm muito mais benefícios do que malefícios para a nossa vida, tá bom? Então, encerro por hoje a aula de fungos e até a próxima aula. Abraços!